Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de número 9 e o assunto a partir de hoje é irrigação localizada. No método de irrigação localizada, se busca irrigar a área de solo que está próxima ao sistema radicular da cultura. Nesse método, a água é conduzida por meio de tubulações sob baixa pressão para a região próxima ao pé da planta. Quem faz a passagem da água da tubulação para o solo são os emissores. A umidade do solo nesse método é mantida a maior parte do tempo na condição de capacidade de campo. É uma irrigação chamada de irrigação de alta frequência. Temos aqui uma mangueira gotejadora e os emissores derivam a água de dentro da tubulação para o solo, mantendo o mesmo na condição de capacidade de campo a maior parte do tempo. Os emissores são os mecanismos mais importantes do sistema de irrigação localizada. Eles proporcionam baixas vazões de água. Com isso, consegue-se diminuir o diâmetro das tubulações, o que é um fator importante para a redução de custos, porque 10% dos custos de um projeto de irrigação são as tubulações. Vantagens da irrigação localizada. Ela permite economia de mão de obra. Poucas pessoas conseguem operar uma área de irrigação. Permite a utilização ininterrupta do equipamento. A distribuição de água é mais uniforme, juntamente com a distribuição de produtos químicos que estão na água de irrigação. É um método que se adapta a qualquer gradiente de solo, de declive de solo. É um método sujeito a poucas perdas por percolação, por evaporação e por deriva do vento. Proporciona economia na aplicação de água, fertilizantes e energia. É um método que não interfere nas práticas agrícolas e não estimula o crescimento exagerado de plantas daninhas. A irrigação localizada possui uma eficiência elevada, na faixa de 85% a 95%. Na aspersão, tínhamos uma eficiência na faixa de 70% a 85%. Na localizada, de 85% a 95%, podendo ser maior ainda até. Desvantagens da irrigação localizada. Ela apresenta um alto custo inicial, dentre os 3 métodos é o que tem maior custo inicial. Exige um sistema de filtragem mais rigoroso, porque é muito suscetível ao entupimento devido aos pequenos diâmetros dos seus emissores. E tem que se tomar um cuidado extra quando se irriga áreas de solo salino ou se utiliza águas salobras na irrigação, porque a água é aplicada próximo ao sistema radicular. Então tem que se tomar um maior cuidado. Dentro do método de irrigação temos os sistemas de gotejamento, microaspersão e difusão, exudação e microtubos. Vamos conhecer agora cada um desses métodos, desses sistemas e seus emissores. No gotejamento, temos os gotejadores. A função do gotejador é conduzir a água que se encontra dentro da tubulação, que está sob pressão, para o sistema radicular da planta, ou para o solo que contém o sistema radicular da planta. A transferência de água da tubulação para o solo é feito por meio de gotas.
Os gotejadores são instalados na parede externa da tubulação, que geralmente é de polietileno. Então são gotejadores do tipo online. A quantidade e a distância entre emissores é pré-estabelecida no projeto e depende de cada situação. Então temos aqui a formação da gota, que é derivada para o solo que contém o sistema radicular das plantas. Esse é um gotejador do tipo online, ele é inserido sobre a tubulação. E esse aqui é o ponto de conexão do gotejador com a tubulação. Vamos marcar. Temos também os gotejadores autocompensados. Nesses gotejadores existe uma membrana de borracha flexível no seu interior. Ela se deforma quando a pressão da água atinge. Então, quando o sistema de irrigação é pressurizado, as membranas se deformam e permitem a passagem de água. Enquanto o sistema não pressuriza, a água não passa pelos emissores. Isso nos permite uma maior uniformidade na aplicação de água, porque a vazão dos emissores vai ser constante em todos eles. A recomendação da utilização de gotejadores autocompensados é em terrenos com topografia muito irregular. Então, áreas com um declive mais acentuado, é recomendado se utilizar gotejadores do tipo autocompensado, que possuem um sistema de autocompensamento. Então, se você olhar dentro do gotejador, você vai ver a membrana de borracha flexível. Assim que o sistema pressurizar, as membranas são flexionadas e a água passa pelos emissores. Quando o sistema é desligado, a pressão cai e cessa a passagem de água. Isso mantém a aplicação mais uniforme em toda a linha lateral. São gotejadores desse tipo aqui, do tipo online, que são inseridos na mangueira ou na tubulação de polietileno. Temos aqui uma ilustração do gotejador inserido na parede de tubulação de polietileno. Temos ele aqui desmontado, a gente fala que está explodido. Temos a coroa, a membrana de borracha, quando ele for do tipo autocompensado, e o ponto de inserção na mangueira. Temos aqui então mais uma ilustração do gotejador inserido na parede lateral da tubulação. Gotejador do tipo online. Gotejadores com vazão regulável. São gotejadores que permitem uma regulagem e a vazão vai ser ajustada de acordo com as necessidades do projeto. Eles têm um uso bem específico. Tá? O normal é que num projeto de irrigação todos tenham a mesma vazão. Os emissores, todos iguais e todos com a mesma vazão. Em casos específicos, eu uso gotejadores com vazão diferente. Então, eu consigo fazer isso usando os gotejadores de vazão regulável. Depende de cada projeto. Então, eu tenho um sistema de rosca que eu consigo abrir ou fechar mais e permitir a maior ou menor passagem de água. Esses são gotejadores do tipo vazão regulável. Então, eu rosqueio uma parte deles e aumento ou reduzo a passagem de água. Temos os gotejadores de múltiplas saídas. Eles possuem mais de uma saída de água. Em vez de uma única saída, ele tem mais de uma. E nessas saídas são conectados microtubos auxiliares. Com um único gotejador, eu consigo irrigar vários pontos simultaneamente. Então eu tenho aqui um gotejador, ele é do tipo online também, e ele tem nesse caso, ele tem 4 saídas. Então no mesmo gotejador, que é instalado na mangueira, que é inserido na mangueira, eu tenho 4 pontos
que vão receber água no solo. Então, este é um gotejador de múltiplas saídas. Também do tipo online, que insere na tubulação. Aqui mais uma visão desse gotejador. Ele pode ter 2, 4, 6 saídas, depende do modelo. Temos agora os tubo-gotejadores. São tubos de polietileno, no qual os emissores já fazem parte da parede da tubulação. Quando é fabricado, quando é inserido, a tubulação é feita numa máquina chamada extrusora, já é inserido internamente os emissores. Então eles são emissores do tipo inline. Eles já são inseridos durante a fabricação da mangueira, da tubulação, do tubo gotejador. As máquinas que fazem esse trabalho são as extrusoras. E isso é feito de acordo com o modelo, com vários espaçamentos. Os tubo-gotejadores também podem ser do tipo autocompensado. Então a linha lateral já vem com os gotejadores inseridos de fábrica, no momento da fabricação da própria tubulação. Então eu tenho a tubulação já com o gotejador interno, inline, inserido. Já compro a tubulação com os espaçamentos pré-definidos. Então a parte interna se você olhar a parte interna da mangueira, você vai saber que tem dentro dela um gotejador. Temos também a mangueira ou fita gotejadora. São tubulações de polietileno também, só que de espessura fina. E os emissores também são do tipo inline, mas são do tipo flat dripper, um emissor mais fininho. Eles também são inseridos na mangueira ou fita gotejadora no momento da extrusão, ou seja, no momento da fabricação da mangueira são inseridos os emissores. Também já compro pronto com os espaçamentos e vazões já previamente definidas. Eu já adquiro a tubulação, a mangueira ou fita gotejadora, com os espaçamentos pré-definidos. É muito popular a mangueira gotejadora e tem um custo relativamente menor, quando comparado, por exemplo, ao tubo gotejador. Então temos aqui o flat dipper, que é esse emissor aqui mais fininho. A mangueira que tem uma parede mais fina, é mangueira ou fita gotejadora, também é conhecida como tape. Esse aqui é uma imagem do gotejador, do flat drip. Também gera gota. Essa aqui é uma imagem do emissor, desse flat dripper, tá? Ele tem a parte de baixo onde entra a água, uma parte inferior. A água passa por uma pré-filtragem, entra no labirinto, dissipa a pressão e sai por um orifício na forma de uma gota. Temos então aqui uma foto de uma mangueira gotejadora, uma fita gotejadora. Ela é muito popular na irrigação, principalmente hortaliças. Ela tem uma parede mais fina e um custo bem mais acessível. Ela é vendida em rolos de 1.000 metros, em geral, 1.200 metros. E é bem prática, é bem fácil de usar. Mangueira gotejadora. Temos os microaspersores e os difusores. Os microaspersores são aspersores de um pequeno tamanho, como o próprio nome já fala, e são instalados em cima de uma estaca de plástico. Essa estaca de plástico ela é cravada no solo e aí é conectado a uma tubulação de polietileno, uma linha lateral de polietileno.
também são emissores do tipo online, porque eles se conectam à parede externa da tubulação. Uma peça móvel no microaspersor, chamada de bailarina, ela gira e distribui a água pelo ar. Os microaspersores têm um alcance de 1 a 3 metros, em geral, pode até ter um pouco mais, e pressões de serviço que variam de 10 a 20 MCA. Existem vários modelos de microaspersor, vários. Muito utilizados, popularmente utilizados em fruticultura. A microaspersão é muito utilizada em fruticultura. Possuem um diâmetro bocal um pouquinho maior, são um pouco menos suscetíveis a entupimento, mas também, dependendo da situação, o sistema exige uma filtragem. Então temos aqui o microaspersor, ele é instalado sobre uma estaca de plástico, que é fincada no solo, e é conectado à linha lateral de polietileno, de maneira online, por um microtubo. A peça móvel aqui é a bailarina que gira e distribui a água no ar. Este é um microaspersor. Então aqui mais uma imagem da água sendo distribuída ao ar. Fica suscetível ao vento e à radiação. Então, apesar do método de irrigação localizada possuir uma alta eficiência, muito maior que a da aspersão, no caso do microaspersor, ele também fica sujeito à ação do vento e da radiação. Então, também ocorrerão perdas. Então, temos aqui o microaspersor instalado. Esse é o raio de alcance. Muito usado em fruticultura porque ele cobre uma área maior irrigada, que vai atender o sistema radicular das árvores na fruticultura. Então temos aqui um detalhe do microaspersor e aqui a bailarina. Os difusores, ao contrário dos microaspersores, eles não possuem movimento giratório. O microaspersor tem a bailarina que fica girando e distribuindo a água no ar que vai cair ao solo. Os difusores não possuem um movimento giratório. Fora isso, eles são muito semelhantes aos microaspersores. Também são conectados com a tubulação da mesma maneira, por microtubos. São colocados também em estacas. E podem possuir um sistema autocompensante. Então a água não tem o emissor não tem esse movimento giratório que o microaspersor tem. É um movimento, ele é estático. A água bate e é defletida para a área. Então temos aqui o microaspersor, muito semelhante, o microaspersor não, um difusor muito semelhante ao microaspersor, só que não há um movimento giratório. Nesse caso aqui, desse difusor especificamente, ele ainda é setorial. Ele tem um ângulo de 180 graus. Então, os difusores ainda permitem ser setoriais. Não tem ajuste. Ele já vem com um ângulo de fábrica. Tá? Não tem como ajustar esse ângulo. Mas também pode ter trabalhar com um ângulo de 360 graus. Mas são muito semelhantes. O que difere da microaspersão é que eles não têm movimento giratório. Os spray microjet, eles pulverizam o jato de água. Então, além de proporcionar a irrigação, além de umidificar o solo, umidificam o ar e abaixam a temperatura. Por isso que os microjet, esses pulverizadores microjet, são muito utilizados em estufas, em casas de vegetação. Eles pulverizam demais o jato d'água. Se cai em um campo aberto, vai ter muita perda por radiação e deriva. Então são mais utilizados em casas de vegetação e estufas.
também não possuem movimento giratório e aplicam a água em baixas vazões. Temos aqui então o spray microjet, a água é pulverizada e além de molhar, além de provocar o molhamento, ele umidifica o ar e baixa a temperatura. Então aqui é um detalhe dele, não tem movimento giratório. As mangueiras exudantes, na exudação, no sistema de exudação. Temos as mangueiras exudantes, são tubulações feitas de uma malha porosa. Os poros têm de 4 a 5 micras de diâmetro. E esses poros ocupam metade da superfície dessas mangueiras. Trabalham com pressões bem baixas, 3 MCA em média, e baixas vazões de água. 1 a 1,75 litros por metro por hora, por metro de mangueira. Como não tem um emissor específico, toda mangueira ela é uma malha porosa, a vazão se dá por metro de mangueira. A água sai por toda a sua extensão e toda a sua circunferência. Então temos aqui a mangueira exudante, essa malha porosa, a água sai por toda a extensão da mangueira. Ela parece que está transpirando. Então, se puder aumentar a imagem, você vê a malha. Vamos dar mais um zoom aqui, para enxergar realmente a parte da malha. É uma malha porosa. E aqui já é funcionando o sistema, ela parece estar transpirando, está exudando água. Por isso, mangueira do tipo exudante. Os microtubos são os microtubos do tipo espaguete. São microtubos de pequeno diâmetro, 0,6 a 1,5 milímetro, e eles são inseridos na parede da tubulação de polietileno. É feito um furo na parede do polietileno e se insere parte do microtubo e outra parte fica externa. Eles também são conhecidos como gotejadores de longo percurso. A água vai passar por toda a extensão desse microtubo, vai dissipar a pressão e sair com um pequeno jato de água. Apresentam um custo muito baixo. São vendidos em rolos em grande quantidade e um custo bem baixo. Então vamos ver aqui, ó, o microtubo. Ele está inserido na parede de polietileno, aqui, na tubulação de polietileno, e a água percorre todo esse percurso e sai como uma forma de um jato de água. Então aqui é um detalhe da saída da água na forma de um jato. E ele é vendido em rolos, em bastante quantidade, com um custo bem baixo mesmo. Só quero voltar aqui um pouquinho. A água percorre toda a extensão da tubulação, dissipa do microtubo, dissipa a energia e sai como um pequeno jato. Ele tem um uso bem interessante. Você, quando se inicia a fruticultura, a irrigação na fruticultura, pode-se optar no início, ao invés de se utilizar os microaspersores, que tem um custo um pouco maior, se inicia utilizando o microtubo, até a fruticultura obter um porte maior, e aí eles podem ser substituídos pelos microaspersores. Então é bastante interessante. Pode ser usado também em estufas para irrigação de vasos. É bem interessante o uso do microtubo do tipo espaguete. Obrigado.